Então, se você ama a unidade, as virtudes todas se tornam ferramentas fáceis de implementar. Se não ama, a justiça vai ser uma imposição, justiça por coerção, que não é a verdadeira justiça. Justiça sem amor se torna cruel, se torna dura, se torna uma vingança. E a vingança é uma das coisas mais imorais que existem, portanto injusta. A justiça só tem sentido quando ela caminha junto com todas as virtudes humanas, inclusive o amor, a bondade, etc. E eu a tenho porque eu sei que ela me conduz em direção à unidade. Meu coração está lá do outro lado, aos pés da justiça. O resto do corpo corre atrás. Aos pés da unidade, o resto do corpo corre atrás. Mas se o teu coração não está em lugar nenhum, você vai ser justo só para não levar multa. Ou para ganhar o título de funcionário padrão. No dia que não te derem mais esse título, ou que não existir mais a multa, você vai ser justo por quê? Não é pela justiça em si, é pelo que você vai ganhar com ela. Isso não funciona. Então fique aqui nesse vídeo que está espetacular. E esse conteúdo vai te trazer muita edificação. Seja bem-vindo ao canal Mente Forte 100. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem para mais pessoas. E agora com vocês, a maravilhosa professora Lúcia Helena Galvão. E você precisa das ferramentas. Uma delas, com certeza, é a justiça. Que é uma coisa, olha, complexa, gente. É impressionante, porque as pessoas que estão saindo muitas vezes de bancos de faculdade, estudando isso, trabalhando com isso, tem uma definição meramente intelectual. Não tem um julgamento muito aprofundado que permita, de fato, dar a elas consciência de quando estão sendo justas, quando não estão, e se aquilo que elas estão aplicando através da sua vida profissional é realmente justiça, ou se é só a letra morta de um determinado código. E fica muito estranho, porque fica uma justiça desumanizada, uma aplicação de leis, um direito muito desumanizado e muito superficial. Que, afinal de contas, nós estamos trabalhando para quê? Não é para homens? Não é para construir seres humanos, começando por nós mesmos? Para que a gente está fazendo tudo isso que a gente chama de cultura? É bom perguntar, onde a gente quer chegar com tudo isso? Se não está construindo seres humanos melhores, está construindo o quê? Tem outra possibilidade? Tem outro produto a esperar desse processo civilizatório que não seja seres humanos melhores? Não, isso não serve para construir seres humanos, mas tem várias outras utilidades. Quais? Quais? O quê? Não entendo. Minha cabeça é um pouco estreita para essas coisas assim, um pouco práticas demais, porque não são práticas. Afinal das contas, atrapalham e depois a gente tem um trabalhão para limpar aquele monte de utilidades que a gente gerou. A gente fala muito da reutilização do lixo. E o lixo mental? E o lixo emocional que a gente está gerando aos borbotões porque não sabe o que está fazendo? Não tem uma compreensão clara do que estamos fazendo aqui e quais as ferramentas que contamos. Então eu proponho para vocês essa visão. Somos seres em construção e o que eu trouxe para vocês é uma pecinha. Mas vocês é que tem que encaixar dentro do quebra-cabeça de vocês. Ou seja, a ideia é sair daqui pensando, sou justo, não sou? Estou sendo justo com as pessoas, estou sendo justo comigo mesmo, a minha vida é justa ou não é, vale a pena ser justo, não vale, o que é isso afinal de contas? E aí eu espero que, reitero aquele ditado de Cícero, que eu tanto gosto e cito tanto. Cícero costumava dizer, porque era um grande orador, enorme, era um dos maiores da história, ele costumava dizer que um orador ruim, um péssimo orador, as pessoas saem pensando nele. Nossa, que cara bom, hein? Nossa, como fala bem. Você viu como é erudito? Como tem uma ampla bibliografia? Esse é o mau orador. Todo mundo sai pensando nele. O bom orador, todo mundo sai pensando em si mesmo. Entendem? Então, por favor, ajudem a melhorar um pouco a minha autoestima. Saiam pensando em vocês mesmos, em vocês mesmos. Esse é o meu objetivo. Então vamos lá, vamos falar um pouco do nosso tema de hoje, nem precisa isso aqui está mais prático. Formação em valores, a justiça. Não vou falar muito do símbolo, todo mundo sabe que a ideia da Justitia romana, essa história da espada e da balança, era julgar o equilíbrio, julgar a justa medida e cortar aquilo que sai fora dessa justa medida, ou seja, cortar os excessos com a espada. Ou seja, era julgar e promover o equilíbrio. Por isso essas duas ferramentas que estão tão associadas. Há outras, viu? Há outros símbolos mais antigos. No Egito era uma pluma, a pluma da deusa Maat. Vocês devem conhecer essa história. O cidadão morreu, para onde que ele vai? Para um posto alfandegário, que era chamado de Duat, ou Aduat.
onde ali era colocado o coração do morto de um lado e a pluma de Maat do outro. Se o coração dele fosse mais leve do que a pluma de Maat, subia para os céus. Se fosse mais pesado, caía na terra de novo. Ou seja, você vai para onde o seu coração aponta. Ainda tinha um conjunto de invocações anteriores, que era o cidadão tentando subornar o seu coração. Ó, meu coração, não deponha contra mim no tribunal de Osíris, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é tarde demais, meu caro. Tarde demais. Mas aí vai lá, o coração é mais pesado do que a pluma de Maat. Se a gente parasse para pensar um pouco disso, que o que julga realmente o que é justo, o que não é o que tem dentro do nosso coração, considerado como nosso centro, nossa essência, nosso referencial de vida, a gente entenderia melhor o que é justiça. Hoje nós criamos um determinado código que a gente não sabe nem se avaliar de onde nasceu aquilo. Alguém imagina de onde nasceu um código legal? Ele nasceu das necessidades sociais, então isso é um pacto social. A ideia original é que um código de leis fosse uma adaptação das leis universais às leis humanas. Mas quem é que está vendo leis universais hoje em dia? Se nós não temos nenhuma percepção, nenhuma compreensão, nenhuma visão simbólica, metafísica, quem é que está vendo lei universal? Então a gente vê realmente as necessidades das pessoas, mas as necessidades delas são justas? Ou tem muita coisa aí que é baseada no egoísmo? E nós estamos equilibrando os egoísmos. Isso aí não está dentro do coração do homem, isso aí está no bolso do homem, está na vaidade do homem. O que a gente teria que colocar na balança de Maat, se a gente fosse considerar o que a gente toma como justo hoje? Não é o coração. Poderia colocar o bolso, né? Poderia colocar a carteira, poderia colocar, sei lá, o rosto bonitinho, mas não o coração. Porque quando a justiça vira pacto social, ela vai celebrar os interesses, os gostos daquele grupo social, que está muito longe de ser realmente justo. Até o dia que formos perfeitos vai estar muito longe. Então teria que colocar o coração de alguém que tivesse um maior nível e uma maior percepção da lei universal. E aí começa uma longa história, que a gente vai falar dela já já. Exatamente por aí, vocês sabem que eu amo uma boa de uma etimologia. E eu falo tanto disso que eu estou formando discípulos. De vez em quando uma pessoa me escreve lá pelo YouTube, pela internet: professora, olha a etimologia de tal coisa. Eu falei, pronto, consegui contagiar um. Porque é muito impressionante isso, gente. Parem para pensar, a vida está cheia de mistério. De onde vieram as palavras que você está falando? Ah, vieram do latim, ou vieram do grego. Lá atrás vieram no proto-indo-europeu. Se você volta lá e vê a raiz proto-indo-europeia, que na maior parte dos casos é de onde vieram as palavras que usamos, você vai ver que ela tinha uma intenção que não tem nada a ver com o uso que a gente faz hoje. E você descobrir a intenção ajuda a perceber. Essa palavra nasceu para quê? Ela nasceu para cobrir uma necessidade. Ela está cobrindo o que hoje? Não é mais essa necessidade. E quem está cobrindo essa necessidade? Ninguém. Mas é um negócio incrível. Essa palavra nasceu para cobrir a necessidade do homem criar uma família, por exemplo. Vocês vão ver que justiça veio daí. Muito interessante. Mas o que era isso? O que se pensava de uma família? Será que a família era só o grupo de pessoas consanguíneas? Aí começa a refletir e ver quais foram as necessidades que geraram as palavras, que hoje estão por aí, sem nome, porque as palavras foram usadas para outra coisa. Então, sempre houve essa briga entre lei natural, isso dentro do direito é muito discutido, não é a minha área, não vou enveredar aí, que é a história do direito natural, direito positivo, ou seja, ela vem de uma lei natural, ela vem de um pacto social. O que é pacto social? Cada um quer uma coisa e a gente gera um equilíbrio para que, na medida do possível, todos sejam atendidos. Mas o que essa pessoa quer? É bom para ela? Promove o seu crescimento? Eu deveria realmente levar em consideração o que ela quer? Quando uma criança pede para você: mamãe, vamos fazer compra de mercado, vamos comprar só chocolate. Você atende o que ela quer? Porque você é cruel, você não a ama. Não, você ama, você sabe que não pode ser só chocolate. Então, às vezes, você, por amor, não faz o que um ser quer, não é isso? Será que um legislador não teria que ter a mesma noção? São crianças, não sabem o que é bom para eles. Então, um pacto social que concilia interesses, os interesses promovem o desenvolvimento? Nem sempre. Platão, quando ele fala dessa questão do pacto social, é muito dolorido, é uma coisa que eu nunca esqueci. Vou contar para vocês rapidamente essa historinha,
que eu sei que muitos já conhecem, que é a história do mito de Giges, que está lá no Diálogo à República de Platão. Que ele diz o seguinte: Giges era muito honesto, era um pastor da Lídia, que todo mundo respeitava. Resumindo bem a história, ele achou um anel que quando ele colocava na mão ficava invisível. Tirava o anel, ficava visível. Não é bem assim, mas eu estou simplificando. E aí, quando ele estava invisível, ele roubava, saqueava, profanava as mulheres, blá, 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 blá. Quando ele colocava o anel, ele era lindinho e maravilhoso. Giges é honesto ou não é? Percebam que, para os nossos padrões atuais, é. Porque a gente tem essa ideia de que a justiça é só para inglês ver, é só para não ser multado, é só para não ser punido. Como diz o nosso querido Roberto Carlos, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Então eu gosto, mas não faço porque existe essa coerção social. Mas no fundo continuo gostando. Então, ele continua com a história de Giges, que essa segunda parte eu acho mais interessante. Não vou perguntar para vocês o que vocês fariam com o anel de Giges na mão. Deixar para vocês refletirem sobre essa pergunta, mas reflitam, porque ela é importante. Segunda parte, ele diz: se as pessoas soubessem que Giges tem esse anel, e se soubessem que ele, quando está invisível, é tão honesto quando ele está visível, o que vocês acham que as pessoas pensariam? Publicamente diriam: nossa, que homem maravilhoso. Claro, estão com medo de serem roubados por ele. Então elogiam. Mas intimamente, a verdade delas, o que elas realmente pensam? Pensariam: que idiota, hein? Que otário. Por que esse anel não apareceu para mim? Eu ia me dar bem. Não, gente, vamos ser bem honestos. Eu não estou aqui me excluindo de nada, eu sou uma buscadora da sabedoria. Filósofo é um ser em aperfeiçoamento, em construção, quando mostramos lá atrás, aquilo é exatamente o que um filósofo é, conscientemente. Ele está comprometido com o ânimo de aperfeiçoamento, mas está muito longe de qualquer tipo de perfeição. Estamos todos lutando nas mesmas trincheiras. Então nós sabemos que isso acontece dentro de nós. Nossa, que idiota, se fosse comigo, seria outra história. O que Platão deduz disso? As pessoas não amam a justiça. Elas toleram a justiça, sabe por quê? Por medo. Vai que eu roubo você, você me rouba, mas você é mais esperta que eu saio perdendo. Então é melhor a gente fazer um pacto, nenhuma das duas roubar. Agora, quando surge uma máscara de impunidade, a gente faz o que quer. Um anel de Giges. Eu falava sobre isso na última palestra, inclusive. Um anel de Giges é o seu pensamento. Ninguém está vendo. Posso pensar o que eu bem entendo. Olha, pensamento gera consequências tanto quanto as ações. Mas a gente não descobre isso, senão muito tarde. Às vezes não descobre nunca. Mas, enfim, essa ideia do pacto social é uma conjunção de interesses, sem nenhum julgamento se esses interesses são legítimos ou não. Às vezes não são. Aliás, eu ousaria dizer que os nossos interesses atuais são todos egoístas. Consideram o bem-estar nosso, de mais ninguém. E conciliar esses interesses é colocar mais combustível no nosso egoísmo. Sempre repito isso, porque para mim é uma ideia tão fundamental, é um eixo. Quando a gente ensina oratória, a gente ensina que a oratória tem um eixo, tem um centro, você gira em torno dele. Quando eu ensino técnica de estudo, eu ensino que uma boa leitura tem um eixo, um centro, a ideia da obra, tudo gravita em torno dela. Cheguei à conclusão que tudo no universo tem um eixo, tem um centro. Para mim, um dos centros do pensamento filosófico é o ensinamento tibetano que diz que o maior mal do universo é o egoísmo. A heresia da separatividade, como dizem os tibetanos. Se você considera que o universo é versus unum, em torno do uno, nossa caminhada é voltar para a unidade, voltar para a casa do Pai. Tudo aquilo que multiplica, que divide, que separa, é contramão. É involutivo. E o egoísmo é tremendamente involutivo, nos arrasta para trás. Percebam como o egoísta é meio animalizado. Quanto mais fraterno, mais humano. Todos os valores civilizatórios, a arte, a ciência, as virtudes em geral, você percebe que são exercidos pelo altruísta. O egoísta, em geral, fica para trás, só defendendo a sua pele. Ou seja, é animalizante o egoísmo. E eu desafio, como sempre desafio, nunca consegui ninguém que vencesse esse desafio. Se encontrar um problema pessoal ou social, que o egoísmo não esteja escondido por trás. Desafio vocês, não tem, gente, já procurei demais. Estou há 30 anos procurando. Cheguei à conclusão que é impossível, não posso ter uma amostragem maior do que essa. Não tem. Então, a questão da lei natural exigiria que a gente tivesse alguma percepção de como a natureza se organiza.
Olhar e ver o que são as estações, o que a natureza está fazendo com os seres. Olhar e ver o que são a chuva, o sol, o rocio, o orvalho, o que é a distribuição das plantas dentro de uma floresta. Hoje eu descobri recentemente isso, estou super contente com a novidade que eu aprendi. Eu descobri que tem gente fazendo todo um conjunto de estudos em relação a isso, chamado biomimética. Já ouviram falar? O que é a biomimética? Você quer saber o que é uma sociedade ideal? O que é uma família ideal? O que é uma empresa ideal? Olha como é que organiza um sistema natural, porque a natureza é extremamente sábia. Então olha como é que organizam as células dentro do seu corpo. Não é um sistema altamente organizado e eficaz? Você não pode aprender alguma coisa de organização aí? Olha uma floresta primária, intacta. O sistema de organização ali não é genial? A gente não pode aprender? Então, através da vida, você aprende um monte de lições que pode usar em qualquer outro patamar, em qualquer outro conjunto. Eu achei isso máximo, adorei. Porque é um conceito filosófico e muito antigo. Então, para a gente ter leis que fossem realmente justas, teríamos que ver o que a natureza está propondo. Mas não vemos mais nada. Não somos capazes de perceber, é impressionante isso. Nos mexemos para lá e para cá. Às vezes eu vejo quando vem um artigo falando da riqueza do Cerrado, muitas vezes eu me espantei com isso. Gente, eu nunca vi a riqueza do Cerrado. Deixa eu ver o Cerrado. Tem Cerrado na minha casa, de um lado, do outro, atrás, na frente, no meio do caminho. Mas você está tão alienado pensando em sei lá o quê, que você não olha para o bendito Cerrado. Você acha que é tudo uma coisa só, árvore retorcida. Você vai olhar uma riqueza, uma quantidade de espécies diferentes ali, intrincadas, numa simbiose. É um negócio lindo. Mas precisa alguém falar para você ver o óbvio. Não é impressionante isso? A gente não vê mais nada. E achamos que temos muita tecnologia. Que tipo de tecnologia? Para criar objetos que atendam os nossos interesses. Inclusive porque a gente acha que os nossos interesses são perfeitos. Não precisamos de nada mais. Então nós somos muito cegos. Somos seres muito anacrônicos, estranhos. Percebam isso. Porque temos uma tecnologia de século XXI com uma percepção humana que às vezes é pré-histórica. E às vezes num fanatismo medieval, tudo isso é metido num único corpo humano. Pré-histórica, assim, não pensem que eu estou exagerando. Quando eu ouço às vezes algumas coisas sobre pintura rupestre, o que aqueles pintores faziam, as intenções que tinham, com os estudos que já foram feitos, eu digo, bom, a gente não sabe mais disso não. E o cidadão, sei lá, era pedra lascada, e sabia. Então é impressionante como é que nós vamos largando pedaços pelo caminho, adquirindo outros, e não conseguimos conciliar tudo isso. Não temos uma noção de harmonia. Tá bom, então vamos lá. Popularmente, a justiça é chamada de respeito aos direitos do outro. Adoro frase feita, porque elas são engraçadas, elas não significam coisíssima nenhuma. Mas a gente não pensa, só fica repetindo, respeito aos direitos do outro. Como assim? Em primeiro lugar, quais são os direitos do outro? Eu tenho uma noção clara disso? Onde é que ele está exercendo seus direitos como ser humano? Onde é que ele está abusando? Ou onde é que ele está sendo complexado e não exercitando seus direitos? Se eu não sei nem o que é um ser humano, como é que eu vou saber que é o direito de um ser humano? Ou sabemos? Várias vezes para aqueles... Quem já viu alguma palestra do YouTube? Fico preocupada, muita gente já viu. Fico preocupada porque os meus exemplos são muito parecidos e vocês já ouviram a maioria deles. Ah, mas vou repetir de novo, fazer o quê? Eu sempre digo, bom, eu levo meu televisor num técnico. Ele chega lá, ele sabe o que um televisor faz quando está funcionando bem, portanto ele pode consertar. Aí eu sempre brinco que eu comprei uma máquina lá no Japão de fazer sushi, não sei como funcionaria isso, mas eu comprei. Aí quebrou, largo lá no meu técnico. E não digo para ele o que aquele negócio faz quando está funcionando. Só mando ele consertar. Tem como ele consertar se ele não sabe o que aquilo faz quando está funcionando, para que serve? Vocês percebem que não dá? Periga ele transformar numa geladeira, num aquecedor, porque ele não sabe. Não sabe o resultado daquilo. Aí o ser humano quebra. E vive quebrando. Você quer consertar. O que um grande técnico teria que nos perguntar? O que faz um ser humano quando está funcionando? O que faz? Não sei, nunca vi nenhum funcionando assim a 100%, nunca vi não. Então não sei, como é que eu vou consertar isso? Então como é que eu sei como é que são os direitos de uma pessoa? Se eu não sei o que é uma pessoa humana direito, eu sei avaliar, ela pode estar extrapolando, ela pode não estar utilizando seus direitos. Não tem como respeitar, não tem como julgar, não sei nem quais são os meus direitos. Não sei direito quem sou eu, o que é um ser humano. E outra coisa é a ideia de respeito. Respeito é o quê? O que é respeito?
Respeito é deixar o outro fazer o que bem entende e nem olhar? Respeito é colaborar com ele, é fazer de conta que não vi? O que é respeitar exatamente? Gandhi, o grande Mohandas Gandhi, costumava dizer que quando eu vejo uma injustiça e não me manifesto, o injusto sou eu. Ou seja, pode ser que em nome de um pseudo-respeito a gente esteja sendo injusto muitas vezes. Não tem como julgar, o cidadão está fazendo uma bobagem, eu não me meto. Isso não é respeito. Eu tenho que respeitar os direitos do outro. Isso não é respeito. Ou seja, você está percebendo que a gente está falando do nada para o lugar nenhum? É como se você viesse com uma palavra para mim, sei lá, alemã, e me perguntasse, o que significa isso? Eu te dissesse, isso é sinônimo dessa palavra em russo. Você também não sabe o que é, você também não conhece russo. Você tem duas palavras sinônimas que você não conhece nenhuma das duas, mas fica achando que sabe alguma coisa, não é? Então eu digo para você, respeito é sinônimo de consideração. Ah, agora eu já sei. Eu sei o que é consideração? Não. Então eu sei o sinônimo em alemão e em russo, duas línguas que eu não falo. E a gente fica achando que sabe muita coisa. É meio louco esse mundo que a gente vive, de falta de curiosidade. Ou a curiosidade foi mal canalizada, a gente só quer saber da vida do outro. Mas não quer saber exatamente o que é a vida. O que é que a gente está fazendo aqui. Uma falta de uma saudável curiosidade que saia questionando tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está falando, para onde a gente está caminhando. Essa sadia curiosidade seria capaz de nos livrar de muitos dos problemas que a humanidade vive. Convenceram a gente que a gente tem que ficar na superficialidade, que isso é perda de tempo, que isso é inútil. E eu não sei como um ser humano se conforma com isso. Não sei como. Lembrem de uma grande curiosidade que você tinha na infância. Queria abrir aquela gaveta do armário da sua avó para saber o que é que ela escondia de você ali dentro. Tá bom, eu cresci, eu já não sou tão mais apaixonada pelos biscoitos da minha avó, mas que um dia eu vou lá olhar o que era, vou. Porque eu não vou passar a vida inteira com essa curiosidade. Não é isso? Aquela curiosidade da criança é um impulso vivo, é uma vontade de entender o mundo onde ela está. Eu me lembro que eu ficava agachadinha no canto da cozinha, todos vocês devem ter passado também por isso. Ficava agachadinha no canto da cozinha tentando entender a minha avó. As coisas que ela falava, os ditados que ela dizia, aquilo para mim era uma grande curiosidade, tinha que decifrar a minha avó. E interessante, para onde foi essa nossa curiosidade? Para onde foi? Flutuamos no meio do mistério, do desconhecido, e não temos curiosidade para saber o que é. Nada. Está cheio de gavetas trancadas por alguma avó, e a gente não quer saber o que tem lá dentro. Bom, continuando então, respeito aos direitos do outro significa nada é sinônimo de coisa nenhuma. A gente não conhece nenhuma das duas incógnitas da equação. X é igual a Y, e daí? Eu não sei o que é X nem o que é Y, fiquei na mesma. Continuando, palavra que muito se fala. Platão tinha uma expressão aí que eu acho ótima, que ele dizia o seguinte: cidadão fala de comida o tempo todo. O que você pode presumir? Está com fome, né? Quem fala de comida o tempo todo está com fome. Se não está, vai ficar, porque vai suscitar tanta imaginação, né? Vai pensar tanto nos requintes do molho daquela carne fatiada, aquele rosbife, daqui a pouco estão todos salivando. Quem fala muito de comida está com fome. Gente, quem fala muito de justiça, será que está como? Percebem? Um dia desses caiu a minha ficha em relação a uma coisa que eu achei incrível. Uma pessoa me falou, uma coisa... Gente, como a gente aprende o tempo todo com todo mundo. Uma pessoa me falou, eu comentava a respeito da depressão, que é um dos problemas do nosso momento histórico. Ela falou, você já parou para pensar o que significa a palavra depressão? Eu, com a minha mania de etimologia, pensei logo, não pesquisei etimologia. Não estou falando de etimologia, coisa não, estou falando aqui na nossa língua. O que é uma depressão? É um buraco, não é? Depressão na pista, puf, cair lá dentro. É um buraco a depressão. De uma certa maneira, esses buracos de falta de sentido, de falta de autoconhecimento, de falta de uma visão clara da vida, já são pré-depressivos. Daqui a pouco você começa a desmontar a sua suspensão e não sabe por quê. Quando você vê, tá tudo frouxo, nada funciona, não tem mais combustível para caminhar, não tem mais nada. Não percebeu que estava caindo em buracos. Não tentou preenchê-los. Não teve uma política de um bom calçamento dessas depressões da sua vida, que é o que um filósofo tenta fazer. Então, de uma certa maneira, o filósofo é um bom tapador de buraco.
Ele tenta decifrar esses enigmas antes que eles o engulam. E vão destruindo a sua motivação, o seu brilho, a sua vida. E às vezes a gente não tem consciência de como isso acontece. Quando você vê, já está dentro do problema. Então, certamente, nós falamos muito da justiça porque não a temos. E essa ausência é um buraco, que nós devemos estar caindo nele muitas vezes. E quando chegamos a um estado depressivo, talvez esse tenha sido alguma das depressões que nos levaram a isso. Caímos em tanto buracos que um dia caímos em um, não saímos mais. E não percebemos quais foram. Isso é interessante, gente. Pensem. Porque, de uma certa maneira, a gente poderia dizer, me corrijam se vocês acham que eu estou errada, é uma quantidade tão grande de contradições, de loucuras e de bizarrices com as quais a gente convive, que eu tenho a impressão de que está todo mundo num estágio pré ou pós-depressivo. Porque a buraqueira que vem pela frente é feia. Quem vai ter condições de passar por aí incólume? E a justiça hoje, então, da qual nós tanto falamos, com certeza é um desses buracos. Pedestre e motorista. Eu gosto desse exemplo, uso sempre o mesmo, porque todo mundo já vivenciou isso, sobretudo em Brasília. Eu vou em outras cidades, o pessoal não entende muito, porque ninguém para em faixa de pedestre, quase em lugar nenhum. Aqui a gente tem, ou pelo menos tenta ter esse hábito, né? Você está com muita pressa. Aí vem uma pessoa andando calmamente, olhando para o céu, filosofando sobre a natureza, atravessando a faixa, que não é um lugar bom para filosofar. E você está numa pressa danada, e aquele cidadão ali, o que você pensa? Cidadão é injusto. Eu estou morrendo de pressa e ele desfilando na faixa de pedestre, uma pessoa, e esse monte de gente parada. Tá bom, e se fosse você o pedestre? E você está ali cansado, não consegue andar mais depressa do que isso, e você vê que o motorista está ali querendo te esganar. O olhar dele é de que, se pudesse, pularia no seu pescoço. O que você pensa? O motorista é injusto. Não tem paciência para me deixar passar, não está vendo que eu não dou conta de mais rápido do que isso? Quem é injusto, o motorista ou o pedestre? A justiça acaba sendo aquilo que te beneficia em cada contexto. Se você é um motorista, a justiça é não ter pedestre passando na minha frente. Se você é o pedestre, a justiça é o motorista ter mais paciência com o pedestre. Ou seja, a justiça é o que me satisfaz, o que atende aos meus interesses. Eu não paro para pensar que tem que haver, porque a gente vive em sociedade, tem que haver uma justiça que contemple tanto o pedestre quanto o motorista simultaneamente, que contemple simultaneamente toda a sociedade humana. Eu diria até mais, que contemple simultaneamente toda a natureza, porque senão a gente acaba com ela. Tem que ter. Qual é ela? Ah, isso não me interessa. Esse cidadão está abusando. Se fosse eu, criava uma lei que acabava com os motoristas, tudo não virava pedestre. Percebam como é que a gente lida com essa ideia de justiça. E aí, quando aparece alguma enquete em algum lugar, todo mundo reclama. A sociedade brasileira é injusta, os políticos são injustos. E a gente sabe muito bem, isso é bem batido. Que a gente condena o espelho pelas nossas espinhas. Porque condenar alguém por um defeito que eu também tenho, isso é uma inutilidade. Estamos acusando o espelho pelas nossas espinhas. Não estou gostando da minha pele, faço o quê? Troco o espelho? É mais ou menos isso que a gente faz. Troca esse político. Bom, está trocando o espelho. Bota o outro, ele vai espelhar o quê? Porque ele precisa dar o apoio popular para estar lá. Qual é o rosto que vai se espelhar ali? Um rosto com espinha, então vai ter espinha. Isso é óbvio. Tem obviedades que a gente prefere não ver, porque quebram muito o nosso conforto. Vou contar uma coisa para vocês. Quando nós estamos doentes, vamos num médico. E não tem um medicamento que não quebre o nosso conforto. São ruins, são chatos, são amargos, dão efeitos colaterais, mas curam. E a gente aceita, porque a gente preza a nossa saúde física. Mas a gente não preza a nossa saúde psicológica, mental, moral, civilizatória, com o mesmo valor. Portanto, os remédios nesses planos a gente não quer. O ideal é que você soubesse uma justiça que engloba você e o motorista, simultaneamente. Ou o elevador é um outro ponto de tensão muito interessante. Bons momentos para refletir sobre a justiça. Elevador, trânsito, faixa de pedestre. Platão e a cidade ideal. Platão dizia o seguinte, aliás, eu vou colocar mais adiante um jurista relativamente moderno do século passado, que fala uma coisa muito parecida. Ou seja, tem pessoas que pensam mais ou menos alinhadas, felizmente, ainda nos nossos dias.
ele monta, junto com os seus discípulos, nesse diálogo à República, uma cidade ideal. Vai montando através de uma lógica rigorosa, uma cidade que seria ideal para promover o crescimento de todos os seres humanos que estão lá dentro. Vocês estão entendendo essa ideia? Será que existiria uma cidade que pudesse ser assim? Vocês têm que entender uma coisa, Platão não estava equivocado, ele era bastante maduro, mas ele sabia que uma cidade ideal faz todo o possível para convidar os homens a crescerem, mas não obriga. Crescimento depende do livre-arbítrio de cada um. Mas ela não puxa para baixo, ela não prende, ela impulsiona para cima. Porque crescer é difícil você querendo e a sociedade ajudando. Se a sociedade impede, se a sociedade tenta te puxar para baixo, isso vai exigir um sobre-esforço para você crescer sozinho, que não é comum, é raro e é complicado. Então o ideal seria que tivéssemos todo um esquema civilizatório que nos convidasse a sermos mais humanos. Então a cidade ideal de Platão é isso, é um esquema civilizatório que nos convida a sermos mais humanos. Existe um conto hindu, que eu já contei várias vezes, que diz o seguinte: um mestre estava com um pássaro na mão e ele diz para o seu discípulo: quer ver, eu posso impedir esse pássaro de voar, se eu quiser. Toda vez que o pássaro dobrava as perninhas para pegar impulso, ele baixava a mão. E aí ele não tinha impulso. Aí ele dobrava novamente as perninhas, ele baixava a mão, o pássaro não conseguia pegar impulso. E não voava, com a mão aberta ele conseguia impedir que o pássaro voasse. Ele diz: está vendo, eu consigo impedir que ele voe, mas agora eu quero que ele voe. Eu quero facilitar que ele voe. O que é que eu posso fazer? Simplesmente manter a minha mão firme. Mas eu não posso obrigá-lo a voar. Isso vai dar apoio, se ele quiser. Mas ainda que eu dê apoio, ele pode ficar pousado na minha mão eternamente e não ir. Porque crescer depende da iniciativa do ser que cresce. Ainda quando se trata de um pássaro. Agora, decrescer, quem está de fora pode dar uma boa ajudinha. Entendem isso? Então, uma sociedade perfeita não poderia obrigar os homens a crescerem. Poderia simplesmente dar uma boa base para eles crescerem se quiserem. Agora, para decrescer, ela pode dar uma boa ajudinha. E uma cultura que celebra os antivalores, celebra os elementos que aprisionam o homem no eu animal, essa ela está baixando a mão para você não tomar impulso. Portanto, você vai ter que arrumar outro jeito de tomar impulso, vai dificultar bastante. Mas enfim, o que Platão propunha então com essa cidade? Ele constrói essa cidade junto com os seus discípulos, é uma obra de lógica perfeita, e aí ele mostra: vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. É um modelo que está no plano das ideias, né? Vocês acreditam nela? Acreditamos, foi a gente que construiu, todos os passos foram lógicos, foram certinhos, então é possível. E Platão diz: é possível, está no plano das ideias. Se está no plano das ideias, um dia vai existir aqui. Mas, ainda que ela só exista no plano das ideias, você pode desde agora se sentir cidadão dela. E só às suas leis obedecerás. Entende isso? Eu acho incrível essa mentalidade do Platão. Que ele cria uma cidade ideal e faz você pensar qual é o papel de um cidadão dentro de uma cidade ideal. Aí você começa a encontrar o seu lugar como ser humano. Porque todo mundo deseja uma cidade ideal. Quer mudar a cidade, mas não quer mudar a si próprio. Se você imagina uma cidade ideal, você tem que ver como é que você seria um justo cidadão de uma cidade ideal. Como um corpo, mais uma vez usando a bendita biomimética, um corpo. Você imagina ele perfeito, sadio, resistente. Como é uma célula de um corpo desse? Para promover que ele seja assim. Os romanos falavam sobre isso. O bem da colmeia é sempre bom para a abelha. Mas o bem da abelha não necessariamente é bom para a colmeia. Perceba que a gente virou ao contrário aquela nossa noção de pacto social? O que você gosta, o que ele gosta, o que a gente gosta, o que ela gosta, todo mundo, a gente tira uma média e é o bem da cidade. Não é. Esquece todo mundo, pensa no bem da cidade e depois você desdobra o que cada um deveria querer. E vai educando as pessoas para perceber isso. Cada um deveria querer ser uma boa célula de um corpo sadio. Inclusive porque se o corpo morre, leva todo mundo. Então começar do todo para a parte era típico do pensamento platônico. Uma cidade muito boa. Como é que eu teria que me comportar lá dentro? Às vezes eu acho que a gente tem tanto medo disso que é por isso que a gente não deixa a cidade ficar boa. Porque quebraria tantas nossas comodidades, os nossos caprichos, que é melhor ficar do jeito que está. A gente sofre, mas a gente faz tudo do nosso jeito.
Entendem isso? Mais um objeto para reflexão, exercício para casa. Pensar se você não está boicotando. Reclama tanto de que o país não é bom, a cidade não é boa. Você não está boicotando um país bom e uma cidade boa a partir do momento que você percebe que se fosse muito bom, você teria que ser um cidadão muito bom e isso daria muito trabalho? Não, ninguém faz isso. Que malvadeza. Não é isso? Uma vez eu, pessoal aqui da Nova Acrópole, muitos anos atrás, eu dirigia uma escola e a gente ficava tentando trazer alunos, como é normal em todas as escolas. Aí eu falei para eles, a gente tem 100 alunos, imaginem que amanhã a gente tenha 500. Como é que seria a quantidade de aulas que a gente, voluntários, teria que dar? A quantidade de propaganda que teria que fazer? Quantidade de cafezinho que teria que ter ali na cantina? Quantidade de horas que a gente teria que dedicar para poder atender essas pessoas? Você perceba que todo mundo fez assim... Eu falei, por isso que elas não vêm. Entende? Porque a gente tem medo dessa situação ideal. Que exigiria uma transformação tão grande, nossa, que a gente não está disposto a fazer esse sacrifício todo. Um país perfeito, eu teria que mudar tanto. Não, deixa para lá esse negócio de país perfeito, deixa do jeito que está. Mas você não fala, mas isso fica ali, no subconsciente. Tá? Porque eu não quero abrir mão do meu conforto. Então, meu ponto de conforto, não quero sair daí. Então, a gente faz que nem a Penélope. De dia tece e mostra a sua tapeçaria para todo mundo, diz que o mundo seria uma bela tapeçaria. De noite você vai lá e puxa o fio, que vai que fica pronto. Como é que eu faço? Assim? Pô, ninguém está dizendo não, mas eu acho que é. Reflitam e cabe protestos no final. O universo como um corpo, se a gente chegasse à conclusão de que o universo é um corpo, que é o universo, como já falei, versus uno, em torno do uno, é voltar a compor as células para formar um corpo. Da mesma maneira que a natureza compôs as células no nosso corpo, está compondo as células seres humanos, está compondo as células planetas, para chegar à unidade. Isso é óbvio, é o mesmo processo. Mais uma vez é a bendita biomimética. O que é acima é abaixo, dizia a tradição egípcia, o Caibalho. Se nós consideramos dessa maneira, vamos ter que perceber que qualquer projeto de vida nosso deveria considerar a unidade como fim. E aí eu teria que pensar, o que eu tenho que fazer hoje, amanhã, depois, para contribuir para que haja maior harmonia, para que as pessoas estejam mais unidas, para que o mundo viva um pouco mais a unidade. Dê um passo na direção dela, já que ela é o alvo. Não tem justiça possível se a gente não fixa um fim. E o fim da justiça não pode ser outro, senão o fim do universo, a unidade. Unidade significa, no nosso nível, fraternidade, vitória sobre o egoísmo, planos que englobem o máximo de pessoas e não só a mim, interesses que não interessem só a mim. Isso é a unidade vivida no nosso plano, é basicamente fraternidade, na verdadeira expressão da coisa. Mais um detalhezinho, eu não sei o quanto eu posso cutucar vocês. Posso cutucar um pouco mais? Qual a diferença entre fraternidade e caridade? Caridade é uma coisa que você faz especificamente num momento em relação a um projeto, a um trabalho, a uma pessoa, a uma instituição. Fraternidade é 24 horas, ou então ela é de mentira, é uma máscara. Eu sou fraterno na hora que eu espero o elevador chegar sem ficar lá puxando a porta para incomodar quem está em cima. Eu sou fraterno quando eu não aperto aquele botãozinho que faz o elevador não parar e ir direto até o térreo. Eu sou fraterno quando eu me preocupo realmente com aquela última pessoa. Você vê quanta coisa que se tira de um elevador, né? Aquela última pessoa que vem correndo para poder esperar ela entrar antes de fechar a porta. Eu sou fraterno quando eu penso, uma vez me contaram um negócio que num determinado país acontece, que eu não acredito que seja uma generalidade, mas uma virtude de algumas pessoas, que as pessoas que primeiro chegavam no trabalho paravam mais longe, que os últimos chegavam apressados, tinham que parar mais perto. Fraternidade é na hora que você acorda, na hora que você toma o café, na hora que você recolhe a xícara da mesa, se tiver um tempinho a mais, lava a xícara, na hora que você preocupa em... Uma vez eu li um conto hindu que eu achei isso muito interessante, que um jovem discípulo preparava o banho para um mestre, colocava águas dentro de uma tina, e uma hora a água estava quente demais, ele disse, não, despeja essa água e traz uma tina de água fria. Aí o garoto foi e jogou fora a tina no chão, e ele disse, não, é água. Ainda que não sirva para mim, serve para alguém, você teria que jogar isso num local, num terreno.
onde você possa fecundar alguma semente que esteja ali. Ou seja, até na hora que você vai jogar um copo d'água fora, você dá uma olhada assim pela janela, aquela graminha ali está seca. Esse copo d'água é riqueza para alguns, para mim não vale nada. Mas para alguns vale. Fraternidade é uma forma de responder à vida que não é para ninguém ver. Ela está integrada em você até a última célula. Fraternidade não é uma coisa que se faz em momentos, ela é 100%. E eu ouso dizer que se não houver verdadeira fraternidade, a caridade é para inglês ver. É para ganhar pontos kármicos, é carnê-leão para liberar um pouco dos seus erros de vida. Vai que eu facilito as coisas ao meu favor. Vocês sabem que existe esse carnê-leão, não? Está na época de imposto de renda. Eu já trabalhei, uma ocasião, a gente tinha na escola um trabalho que a gente formava pessoas para serem voluntários em qualquer causa, porque nós somos voluntários. Aí no final a gente fazia uma entrevista para ver o que tinham entendido e perguntava se interessava por filosofia, que a gente oferecia continuar fazendo curso com a gente. Eu achei interessante porque muitas pessoas que estavam ali. Eu ia fazer essa entrevista e eles me diziam, não, eu não quero saber de filosofia, quero saber dos problemas da humanidade. Eu cometi muitos erros na minha juventude, eu queria pagar para ficar em paz, mas morrer em paz, para ter meu direito no céu. Eu falei, é carnê-leão mesmo. É carnê-leão, estou pagando adiantado minha dívida para chegar no céu, tenho um bom assento. Isso é resort pós-morte. Até rimou, né? Então tem muitas coisas, percebe o que está por trás das palavras? Então se não houver fraternidade, caridade é para inglês ver. E não é verdadeira caridade. Já, só terminando essa tela eu libero vocês. Todo mundo começa a apresentar sinais de bicho carpinteiro. Ordem, reconhecimento e respeito. Isso seriam os elementos fundamentais para uma verdadeira justiça. Eu compreendo que o universo é ordenado, eu compreendo que eu tenho que reconhecer onde as coisas estão fora do lugar e que eu tenho que respeitar o direito dos seres de serem aquilo que lhes corresponde. Respeitar o direito das plantas, dos animais, dos homens e de quem mais houver por aí. O direito do planeta. Eu tenho que primeiro ser capaz de reconhecer o direito do outro. O lugar que ele ocupa dentro da ordem do universo. Perceber que o universo é ordenado. Perceber a necessidade disso. Justiça é o espírito, a essência da ordem. Justiça e ordem são irmãs gêmeas. Uma está dentro da outra. Que nem aqueles ovinhos russos, né, de uma bonequinha dentro da outra. Matrioska, não é isso? Ou seja, a justiça está dentro da ordem. Então só tem sentido a justiça no universo ordenado. Vocês vão ver que esse é o conceito de justiça de Platão, por exemplo. Então se você compreende esse princípio aqui, eu usei muito quando eu dei aula de filosofia para adolescentes. Eu tinha que falar para eles que eles tinham que não ser preguiçosos. Tinha que falar para eles que eles tinham que ser mais disciplinados. Quer um discurso mais antipático do que esse para um adolescente? Eu não falava, eu chegava e contava a vida de Alexandre Magno, de Júlio César, de um grande herói da história. E eles ficavam inflamados, assim, porque o jovem tem esse espírito de heroísmo, de aventura, que é natural na idade. Ficavam inflamados. Olha que grande homem. É mesmo, é muito grande. Como é que eu faço para ser igual a ele? Ah! Aí você tem que arrumar sua cama, tem que se disciplinar, tem que acordar mais cedo. É só isso eu faço. Ou seja, quem almeja os fins, almeja os meios. Sabe o que significa isso? Se você realmente entender a ideia da unidade e amá-la, a justiça vai sair de quebra facinho. Mas quem entende e quem ama? Essa ideia de uma harmonia universal que você seria como uma célula perfeita de um grande corpo. E toda a saúde, todo o bem-estar do corpo fluiria para você, porque você pertence legitimamente a ele. Não, a gente prefere ser uma célula à parte que só realiza o seu bem-estar particular. O que é uma célula dessa? Câncer. É uma célula egoísta. Então, se você ama a unidade, as virtudes todas se tornam ferramentas fáceis de implementar. Se não ama, a justiça vai ser uma imposição, justiça por coerção, que não é a verdadeira justiça. Justiça sem amor se torna cruel, se torna dura, se torna uma vingança. E a vingança é uma das coisas mais imorais que existem, portanto injusta. A justiça só tem sentido quando ela caminha junto com todas as virtudes humanas, inclusive o amor, a bondade, etc. E eu a tenho porque eu sei que ela me conduz em direção à unidade. No nosso último curso, alguém estava no curso da bondade aqui? Eu falava, vocês devem lembrar, que o sentido da palavra coragem vem de core, coração. Heroísmo vem de eros, amor. Meu coração está lá do outro lado.
aos pés da justiça, o resto do corpo corre atrás. Aos pés da unidade, o resto do corpo corre atrás. Mas se o teu coração não está em lugar nenhum, você vai ser justo só para não levar multa. Ou para ganhar o título de funcionário padrão. No dia que não te derem mais esse título, ou que não existir mais a multa, você vai ser justo por quê? Não é pela justiça em si, é pelo que você vai ganhar com ela. Isso não funciona. Isso é adestramento, isso não é educação. Educação eduz, traz à tona o que o homem tem de melhor. E a melhor coisa que podemos ter é amarmos a unidade, queremos contribuir para ela. A unidade é o próprio Deus, é a manifestação do próprio Deus. É a ideia oriental do Logos. É a projeção do divino na manifestação. Sem palavras. O que falar de professora Lúcia Helena Galvão? Mais uma aula incrível. E eu estou deixando na descrição do vídeo, como sempre, o link da palestra completa, para que você assista na íntegra. Gratidão por ter chegado até aqui e assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Grande abraço e até mais.